Oi, gente, esse é o Conexão Futura, ao vivo, pela tela do seu canal Futura e também pela internet no nosso site futura.org.br. O Brasil tem grandes desafios em relação à melhoria da educação no país. E um deles é fazer justamente que todos os municípios e estados brasileiros estabeleçam os seus próprios planos de educação. Eles são uma espécie de mapa do caminho para que as localidades possam avançar durante os próximos 10 anos na garantia do direito à educação de qualidade para a população, que está previsto também no Plano Nacional de Educação, o PNE, e considerado hoje o principal instrumento da política pública educacional brasileira. A principal meta desse primeiro ano de Plano Nacional de Educação é justamente a aprovação dos planos estaduais e municipais de educação. E hoje o Conexão Futura vai se dedicar a refletir sobre esse tema. Para isso, a gente recebe aqui no estúdio o Fernando Mendes, que é consultor técnico da comunidade educativa, a SEDAC, e a Alejandra Velasco, que é coordenadora do Todos pela Educação. A gente também vai conversar daqui a pouquinho por telefone com o Binho Marques, que é secretário de articulação com os sistemas de ensino do MEC e fala com a gente direto de Rio Branco, no Acre. Você também faz parte dessa roda de conversa sobre educação no país, então participe com as suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários pelas nossas redes sociais. Canal Futura Oficial no Face, @Canal Futura no Twitter e também pelo nosso WhatsApp, 21 968 668 414. Você também pode telefonar para a nossa produção pelo 0 operadora 21 2273 5020. Muito bem-vindos ao Conexão Futura. É um prazer. A gente pode dizer que, independente dos municípios terem entregue, todos os municípios terem entregue até agora ou não, os seus planos, esse é um marco para a educação brasileira a partir do momento que todo mundo busca seguir uma unidade para justamente criar um sistema nacional, né, que se comunique, que tenha pelo menos minimamente um norte comum? Sem dúvida. Esse Plano Nacional de Educação, ele em vários sentidos, melhor do que o anterior. O anterior plano, ele tinha mais de 300 itens, esse plano tem 20 metas que dão muita objetividade ao que o Brasil quer para a educação nos próximos 10 anos. E esse plano também gerou uma mobilização muito intensa, né? Houve participação da sociedade na discussão desses planos no nível municipal, nos estados, independentemente do que se conseguiu até o vencimento aí do prazo, houve essa mobilização e hoje não temos nenhum estado, nenhum município que não começou o processo. Ou seja, né, até porque existe toda uma tramitação, né? 5.200 municípios, pelo que o próprio site do PNE mostra, têm os seus planos sancionados. Há todo um processo de articulação, né, com a comunidade escolar para também poder elaborar esse plano, né, Fernando? Eu acho que, completando o que a Alejandra disse, eu acho que é um momento importante para nós revermos esse processo, a importância desse processo para a educação do país para os próximos 10 anos. Ter todos os estados e todos os municípios do Distrito Federal discutindo educação, que é uma pauta tão urgente, e mobilizando de fato os pais, a comunidade, a sociedade civil organizada, as lideranças regionais, eu acho que foi um grande passo. O Brasil está de fato caminhando para uma meta bastante positiva. A gente vai incluir na nossa roda de conversa agora o Binho Marques, que é secretário de articulação com os sistemas de ensino do MEC, e fala com a gente direto de Rio Branco, no Acre. Muito bem-vindo, Binho. Obrigado, Júlio. Bom, você já foi governador, secretário de Educação, já participou de várias pontas, né? Você sabe quais são os entraves, os desafios também e o quanto é importante a questão de ter um planejamento para a questão da educação. De que forma se está dando um suporte, então, para os municípios, para os estados, para cada um deles poder ter o seu plano? Olha, eu já passei por vários planos também. Nós já tivemos planos no passado e que se gerou muita expectativa e com resultados que não foram satisfatórios. Mas esse plano agora é um plano que está apoiado pela Constituição desde 2009 e finalmente nós temos um plano em que
contou, como vocês estavam comentando aí agora há pouco, né? Um plano que, de fato, mobilizou o Brasil inteiro. Nós temos aí 5.200 municípios com plano sancionado, quase todos os estados, e o trabalho realmente, a dúvida é essa que você colocou agora, é como tirar do papel, né? Como fazer para que esses planos de fato aconteçam. Eu acho que o aspecto mais importante, principalmente agora que a gente vive um momento de dificuldade, de crise, é uma melhor relação entre estados, municípios e o governo federal. Nós vivemos num país bastante complexo, são 5.570 municípios, e nós temos uma organização da educação nacional feita de maneira muito fragmentada. Eu acho que esse PNL traz uma possibilidade de um trabalho coletivo, de um trabalho articulado entre as 3 esferas de governo. Eu acho que o grande trunfo para que a gente possa realmente colocar esse plano funcionando, para que a gente tenha um plano efetivo, para que daqui a 10 anos a gente olhe para trás e sinta que a educação mudou para melhor, é a gente aproveitar esse momento para organizar melhor a educação nacional, caminhando no sentido de se ter um sistema nacional de educação. Certo. Alejandra, na verdade a ideia é se inspirar nas 20 metas do Plano Nacional, que abarca desde a educação pré-escolar até pós-graduação. Então, os municípios precisam pensar em conjunto isso. Esse é o objetivo desses planos estaduais. Mas também existem as especificidades regionais, afinal o Brasil é muito extenso, muito diverso, tem as suas peculiaridades. O desafio passa também por aí? Sem dúvida. Por isso que a etapa do diagnóstico é provavelmente a etapa mais importante, que é uma das etapas iniciais propostas aí no processo de elaboração dos planos. É só a partir desse diagnóstico inicial que pode-se pensar um plano que esteja em consonância com o Plano Nacional, sem dúvida, para todos fazermos o esforço no mesmo sentido, mas atendendo às necessidades locais, né? Seja dos estados, seja dos municípios. Então, olhar para o território e, a partir desse território, construir e fazer uma releitura das metas. Tem municípios que já avançaram muito na educação pré-escolar, por exemplo. Eles já atingiram praticamente a meta colocada, no caso da educação infantil na pré-escola para o ano que vem, mas no caso da creche para 2024. Muitos já chegaram. Então, o que se propõe nesses lugares para continuar avançando na oferta e na qualidade da educação infantil? Tudo isso, enfim, aí a gente precisa ir no caso a caso, mas é isso que devia ter acontecido nos municípios e nos estados. Quando a gente fala da criação de plano, consulta popular, a gente está falando de ouvir professor, gestor, estudante. Fernando, como gerir todas essas informações? Eu acho que a pauta da educação ela vem cada vez mais ganhando espaço. E a oportunidade que o plano gerou de garantir o processo de escuta e um processo de participação que é inerente na construção de um plano de planejamento que envolve todos esses atores é fundamental. Eu acho que o desafio fica agora para todos nós de como, de fato, efetivar todas essas expectativas e este planejamento para os próximos 10 anos. Acho que é importante também destacar e gostaria de fazer uma reflexão a respeito da fala do Binho, que é como a gente lida de fato com todas essas expectativas e com todas essas angústias em relação à construção do plano a partir de agora, né? Então, o MEC acho que tem um papel fundamental nessa articulação, em potencializar de fato as parcerias que são necessárias com os estados e com os municípios e efetivar de fato o Pacto Federativo. Binho, se a gente falar do Acre, por exemplo, né? Que questões mais regionais você acredita que precisam ser incluídas no plano, que podem ser discutidas e que talvez não estejam em outras regiões do país, como o Sudeste, por exemplo? Nós temos um país bastante diverso e se a gente for falar das diferenças que nós temos e que são muito positivas nesse país imenso e interessantemente rico, a gente tem um programa inteiro e muitos outros para isso. Então, talvez fosse melhor seguir no caminho do que o Fernando está nos dizendo aí do Pacto Federativo.
nós temos muitas vezes uma tendência no Brasil a organizar a gestão pública de um modo geral, e a educação também passa por isso, uma organização muito centralizada, né, e uma gestão muito centralizada. E nós precisamos agora trabalhar no sentido de conciliar uma gestão em que garanta uma identidade nacional, e aí fortalecendo e repensando talvez a nossa LDB, naquilo que realmente tem que ser nacional, mas criar grandes possibilidades para a autonomia, para a criatividade local, para que se possa dar conta dessa diversidade. O Acre, por exemplo, tem 3 povos indígenas isolados, que ainda não fizeram contato, por exemplo. Você imaginar metas nacionais tratadas de uma maneira uniforme para o Brasil inteiro é completamente inviável para o nosso país. Então, para que a gente resolva isso, o caminho não é tentar dar conta de todos esses detalhes dessa diversidade, mas criar condições para que nós tenhamos instâncias de pactuação em cada unidade da federação, para que a diversidade seja tratada localmente, mas sempre tendo uma referência, uma identidade nacional muito clara. Certo. Alejandra, recentemente o ministro Renato Giannini comentou, inclusive, que a questão da educação do Brasil ela é muito mais séria em termos de estrutura também e de se pensar um sistema nacional, e disse, inclusive, que nós estamos atrás de países como o Chile, o Uruguai. Essa ideia do plano, essa grande meta, né, e esse convite aos municípios e aos governos é também um convite para que dificuldades políticas, que também impedem uma continuidade de projeto, consigam se equalizar ou se coloque um pouco de lado essas diferenças, inclusive partidárias e eleitorais, né, desse tempo que os cargos são preenchidos por determinados partidos, possa se dar? Sem dúvida. Acho que o fato de ser um plano decenal para os próximos 10 anos faz com que o plano ele atravesse as gestões, né? Que ele deixe de ser um plano de governo e ele passe a ser um plano de Estado. Há pesquisas que mostram qual que é o impacto da descontinuidade nas políticas públicas em geral, na educação, onde os resultados têm um prazo de maturação ainda maior. A descontinuidade é um prejuízo muito grande. Então, o plano, acho que ele tem essa possibilidade, né? Claro que o plano ele tem que descer, ele tem que se integrar às outras peças de planejamento dos governos, né? Então, é importante que o plano ele não fique como um plano da educação, dentro da educação, mas que ele faça parte do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual, que são os documentos legais que são o guia das gestões. E depois disso tem várias etapas, né? Como foi aqui apontado pelo Fernando, a implementação do plano que precisa ser acompanhado pela sociedade civil, né? Em um período de crise que a gente está vivendo, a questão do contingenciamento, mesmo constando na LOA, na lei orçamentária, é importante fazer o acompanhamento da execução do orçamento. É importante que se traduza em ações e ainda descendo mais até a escola, é importante que toda a comunidade escolar se aproprie desse plano e entenda qual que é o seu papel. Como uma meta comum também. Exatamente. Inclusive, eu quero mostrar para vocês, no site pne.mec.gov.br, tem uma aba onde você pode acompanhar, alinhando os planos de educação, a situação dos planos de educação de cada município. Você consegue ver direitinho o diagnóstico e também por estados. Vamos ver se a gente tem uma questão aqui. O Ismael Carlos, de Volta Redonda, via WhatsApp, ele pergunta se o EJA, Educação de Jovens e Adultos, está incluído nesses planos e no próprio Plano Nacional de Educação, Fernando. É uma das metas do Plano Nacional e, seguindo referência, todos os estados e municípios precisam garantir nos seus planos decenais, no contexto local, metas para a educação de jovens e adultos pautada no diagnóstico da localidade, né?
Então, de fato, isso é necessário, é importante e que todos os municípios precisam garantir isso dentro dos seus planejamentos. Binho, houve uma discussão a respeito da retirada da questão da igualdade de gênero nos planos. O próprio ministro também, Renato Giannini, comentou que lamenta, que acha que essa questão seria importante estar junto agora. Eu queria que você pontuasse sobre essa polêmica. Na realidade, o Ministério da Educação lamentou muito, todos nós, né? Em função de tantos temas interessantes, importantes, serem debatidos por toda a sociedade, em que se criou essa história de ideologia de gênero, que eu nem sei exatamente o que significa isso, e desviou a atenção de um debate interessante sobre financiamento, sobre controle social, que a Alejandra falou agora há pouco, que é extremamente importante. Enfim, nós tivemos planos que paralisaram nas câmaras municipais, nas assembleias, em função de uma discussão que nada mais é do que o desejo da Conferência Nacional de Educação, de Educação, da CONAI, de promoção da igualdade racial, da igualdade regional, da igualdade de gênero. E houve uma distorção muito grande desse tema, e até de maneira lamentável, né? Acho que todas as pessoas que estão assistindo agora acompanharam de perto algumas interpretações bastante estranhas a respeito desse debate, que originalmente na Conferência Nacional de Educação da CONAI de 2010 e novamente na CONAI de 2014, o que nós tivemos foi um interesse muito grande, o desejo de todos os movimentos sociais, de que as escolas não reproduzissem qualquer tipo de preconceito, né? Mas isso ganhou um outro sentido, né? Alguns setores construíram uma interpretação, na minha opinião, até um pouco estranha e uma certa fantasia em torno do que poderia ser o desejo de todos de não se ter algum tipo de discriminação na escola. A que se deve, Fernando, a retirada disso? Que tipo de pressão? Eu concordo com o Binho, com o secretário Binho, que é um equívoco, uma desinformação e a desconstrução de um grande processo que a escola poderia promover em relação ao combate a qualquer tipo de discriminação. A escola, eu costumo dizer, é o ambiente mais plural que nossa sociedade pode reproduzir. E formador, né? Formador. E onde, com um grande potencial formador. Uhum. Se você deixa, efetivamente, de colocar em pauta questões relacionadas ao combate a qualquer forma de discriminação, você está perdendo uma oportunidade de produzir uma sociedade mais justa, mais igual, com menos injustiças. Então, acho que isso só pode ser derivado de um movimento de falta de informação mesmo, inclusive do processo de construção do plano, dos conteúdos que foram trabalhados e da importância que a escola tem para uma sociedade mais justa e igualitária no futuro. Por falar em discussão, estamos, Alejandro, em plena discussão sobre a Base Nacional Curricular Comum. Inicia aí no dia 16 de setembro uma consulta popular a respeito disso, ou seja, a sociedade civil toda pode se manifestar a respeito. O que é importante ter em mente a respeito dessa reforma do currículo? É muito importante a questão, é muito importante que se tenha esse debate aberto, é muito importante que esse debate aconteça tendo uma proposta clara para ser discutida. O Brasil é dos poucos países, há muito estranhamento quando a gente comenta em fóruns internacionais que o Brasil não tem um currículo, porque isso quer dizer que o Brasil não identifica o que cada criança tem que saber ao final de cada etapa ou ao final de cada ano. Isso também tem um efeito na desigualdade. Porque o que cada município entende, o que cada estado entende que é
necessário que as crianças aprendam, pode ser distinto, e a gente não está garantindo aí um nivelamento no país. E não é um nivelamento que acabe com as diferenças regionais, né? Espera-se que essa base nacional comum... Na verdade, abre espaço para a valorização disso. Né? Abra justamente... um lugar para que o local se reflita também no currículo. E tem uma autonomia, né? Exatamente, tendo uma autonomia, mas também garantindo que todos aprendam aquilo que se considera necessário relevante no país inteiro. A gente tem uma questão, Binho, eu vou mandar ela para você. O Deusdete Martins, de São Paulo, ele diz, inclusive, que o ministro da Educação recentemente falou que a grande questão da educação no Brasil é o ensino fundamental, é colocar força no ensino fundamental, mas que ele está muito nas mãos dos municípios e dos governos estaduais. Então, ele pergunta se os planos podem justamente colaborar para um movimento de mudança dessa situação. Com certeza. Nós temos agora uma grande oportunidade, que é o fato de que praticamente todos os municípios, todos os estados, têm metas definidas em lei. Mas nós não podemos esperar que as coisas aconteçam automaticamente com os planos. Então, nós temos os planos, isso é uma grande ajuda, estão em formas de lei, nós temos como melhorar o controle social, mas para que essas mudanças de fato aconteçam, esses planos precisam estar em movimento. Precisamos debater esses planos. Como nós não temos uma prática, uma cultura de planejamento, nós precisamos agora voltar para os planos, ver o que de fato está escrito nesses planos e fazer um trabalho mesmo de um planejamento do dia seguinte, do dia a dia. Porque nós temos planos que são planos de 10 anos, são planos de Estado, eles atravessam governos. Mas é preciso, para que esses planos de fato aconteçam, que eles se concretizem nos planos de governo de cada gestão, de cada município, de cada governo. Eles têm que estar presentes no PPA, no Plano Plurianual, tem que estar presente em todos os mecanismos de planejamento do dia a dia das prefeituras. Então, eles têm uma potência muito grande, mas depende da movimentação da sociedade, depende da articulação das esferas para que eles, de fato, sejam efetivos. Esse ano a gente também acabou sofrendo cortes orçamentários importantes, relevantes. Isso acaba mexendo também nessas questões de discussão dos planos? Acaba envolvendo diretamente? Certamente, porque de fato o desaquecimento da economia afeta diretamente a arrecadação. E a educação recebe verbas vinculadas às receitas da arrecadação. Então, isso de fato é necessário de que cada governo, cada município mergulhe sobre o seu orçamento e veja o que é mais prioritário garantir para que as metas continuem sendo desenvolvidas. É aquele arranjo no meio do caminho, né? Para que de fato a máquina não pare, que a educação continue e que a gente possa garantir o cumprimento das metas. Para encerrar, Alejandra, a gente está terminando o programa. A gente, enfim, é lamentável a situação, mas, enfim, acaba atingindo também a educação. Agora, há muitas discussões, como é a da base, como é o Sistema Nacional de Educação, que o que exigem, que são debates fundamentais, e o que exige é articulação política, né? O que exige é debate. Felizmente temos muitas coisas para fazer e nem todas se envolvem recursos. A meta 20 do Plano Nacional de Educação está aí colocada daqui a 10 anos, 9 anos agora, elevar o gasto para 10% do PIB. Porém, há muitas ações, há muitas estratégias dentro desse plano que não estão limitadas pelos recursos. Gente, olha, muito obrigada, viu, por vocês terem vindo aqui ao Canal Futura discutir esse tema tão importante, né, para esse momento da educação, para o futuro da educação no país. Obrigada mesmo, Fernando, Alejandra, Binho. Até uma próxima oportunidade a todos.
Eu quero, antes de encerrar, na verdade, mostrar para vocês, então, os sites. Vocês podem conhecer um pouquinho mais a respeito da situação de cada município no pne.mec.gov.br, conhecer mais a fundo cada meta do PNE no site observatório do pne.org.br e também acompanhar o desenvolvimento dos planos no site de olhonosplanos.org.br. Obrigada pela sua atenção, pela sua companhia. A gente se vê amanhã de novo, 2h30 da tarde. Você pode assistir novamente ao nosso programa 00:30, 7h30 de amanhã e também conhecer as nossas coleções de entrevista no site futura.org.br/Conexão Futura Oficial. Beijo grande e até amanhã.